Oswaldo, sou casado, tenho 2 filhos, tenho um casal de filhos e venho de uma família que estudou sempre aqui no Cardioleme. Meu pai estudou no Cardioleme, minha mãe estudou no Cardioleme, minha irmã estudou no Cardioleme, eu estudei no Cardioleme. E eu estudo desde os 6 anos de idade e continuo estudando. Meu pai estudou no Cardioleme quando o Cardioleme era no Fórum, no centro da cidade, né? E eu morava 1 quarteirão e meio daqui, eu vinha a pé. E era sempre assim, somos em 3 meninas, eu sou a mais nova e todas nós estudamos aqui, eu estudei desde o pré-primário. Eu vim para o Cardeal já direto para o 1º ano. A gente mudou de diversas cidades, eu não fiz prézinho nem nada, eu já estava grandinho, 6 anos, de vim direto para o 1º ano, né? Mas foi muito interessante porque a gente tinha uma relação com os professores aqui, que era uma continuidade muito boa de casa, né? Ficavam bravos com a gente, davam prensa falava firme na gente sentado na mesa. Então não tinha aquele amaciamento, né? Então, do jeito que era lá em casa, se você não fizer, você vai arcar com consequências. A gente chegava aqui e o tipo de conversa era o mesmo. Então, foi muito importante, assim, sentir a continuidade de casa nesse assunto da educação, né? O Cardioleme, eu não fiz primário nem ginásio aqui, então eu fiz na Boa Vista. Então o Cardioleme era assim, era uma escala, né? Nossa, agora eu vou estudar lá no centro, no Cardioleme, era um sonho para os jovens na época. Eu fiz primeiro colegial aqui, então assim, o papel do Cardioleme foi diferente de onde eu fiz o primário. Tinha uma importância muito grande para a cidade, que até hoje tem, pela localização. E assim, como eu tinha feito colégio em bairro, parece que aqui assim, era como se fosse quase uma faculdade, entendeu? Foi bem diferente. Eu estudei aqui da 1ª série até a 7ª série. Eu fiz o pré-primário no Colégio Santo André. Naquela ocasião, a gente é de família humilde, né? E naquela ocasião, o Colégio Santo André não era remunerado o estudo. E o meu pai veio da Espanha e foi trabalhar no Colégio Santo André. O meu avô morava lá. E eu e 2 primas. Nós fizemos, eu até o pré-primário e elas até a 4ª série. Quando eu fui para a 1ª série, começou a ser remunerado o ensino lá e a gente não tinha condição de pagar. Aí a minha mãe dizia assim, peça para as irmãs, né, para elas continuarem aqui e tal. Meu pai falou, não, eu não vou pedir. Se elas quiserem, elas oferecem. E assim fez, e nós tivemos que sair de lá e viemos estudar no Cardioleme. Era muito difícil, porque tinha que atravessar a avenida. Foi feita uma série, traziam a gente para aprender o caminho, porque a gente fazia tudo a pé, né? E aí elas entraram aqui na 4ª série e eu na 1ª. Então eu era o bebezinho, né? Bom, eu comecei meus estudos aqui no Cardioleme em 1970. Eu fiz o Jardim da Infância, o pré-primário e do 1º ao 4º ano. Fui alfabetizada aqui, sempre tive paixão assim pelos meus professores. Isso nós temos quase 50 anos, eu lembro com muito carinho ainda do nome dos meus professores, lembro do nome dos meus colegas. Uma coisa que me deixava muito feliz na época, toda sexta-feira nós cantávamos o hino nacional, hino da bandeira, hino da pátria. Nós sabíamos todos os hinos, nós hasteávamos a bandeira. Então existia muito respeito e eu sempre tive muita admiração pelos professores. Depois do Cardioleme, onde eu fiz o chamado grupo escolar, depois o ginásio, eu mudei de colégio, fiz o colegial, cursei engenharia eletrônica, cursei administração, especialização em computadores, fiz um MBA, estudei em Harvard, voltei, fiz uma série de cursos de pós-graduação e continuo até hoje. A educação, então, na minha vida é um patamar fundamental para a construção dessa trajetória. Me auxiliou tremendamente na minha vida profissional, me auxiliou tremendamente na minha vida pessoal, né? Então, educação
tem um papel fundamental na minha vida e, na minha opinião, vai continuar tendo um papel fundamental na minha vida. É muito engraçado que a minha professora de 4º ano, hoje é minha sogra. E eu conheci meu marido, eu não conheci meu marido, ele estudava aqui, mas eu nunca tinha visto meu marido, nem ele, nem um outro irmão. Eu estudei com o irmão mais novo e foi muito engraçado que hoje ela ainda é viva, tudo, né? E ela foi minha professora do 4º ano de grupo, né? Naquela época os carros andavam bem lentamente nas ruas, as ruas eram mais tranquilas, a gente vivia muito na rua. Então era quase que uns cabritinhos soltos, né? Aí chegava em casa, tinha que dar aquela enquadrada. E aí chegava aqui também era assim, né? Chegava aqui, tinha que se comportar direito, sentar direito e sentar bem sentado, para não ter problema nas costas. Então a gente tinha aquela continuidade do cuidado que os pais tinham com a gente em casa, eu sentia aqui com os professores também, né? Os professores tinham uma abordagem mais diferenciada, a gente sentia assim que era uma coisa mais apurada, um ensino mais apurado. O momento que a gente vivia na época, assim, lógico, problema político a gente sempre teve, desde sempre. E aqui a gente tinha professores bastante esclarecidos e que despertavam na gente uma vontade de lutar, de melhorar o país, de analisar que a gente tinha realmente um papel diferenciado, o que a gente não via em escola de bairro. Teve uma família aqui, tem meninas, a Denise, era minha melhor amiga, hoje ela mora em São Paulo, a gente tem uma amizade, parece que não passou o tempo, ela fala isso e eu também. Ela tem muita vontade de vir pra gente se reunir, porque esse grupo a gente se reúne sempre. E é o que a Rita falou, parece que o tempo não passou. A gente se encontrou depois de 30 anos e conversa como se tivéssemos convivido esse tempo todo. É muito interessante isso. Então, na minha época, a educação era outra. Eu sei até hoje de coisas que eu aprendi na escola, muitas coisas de matérias mesmo, geografia, história, matemática, português. Inclusive, na nossa época a gente tinha aula de francês, né? Então, que a gente lembra até hoje o hino, porque era a gente era obrigado a aprender. Aí vem alguém e pergunta, mas para que te serve saber o hino da França? Não, no momento não me serve para nada, porque eu sou brasileira, moro no Brasil e coisa e tal. Mas isso era gratificante para mim aprender na época. Entendeu? Quando os professores chegavam, a gente levantava. Eu acho que esse foi o motivo de hoje ainda ser professora. Então, além de eu ser aluna aqui, em 1991, eu ingressei no estado. A escola que eu ingressei foi no Cardeal Leme, em 91. E esse ano é meu ano de aposentadoria no Cardeal Leme. Então, eu comecei a minha vida como estudante, como profissional e termino minha vida profissional como professora. E ao Cardeal Leme, né, essa visão da inspiração que me foi dada pelos professores, fundamentalmente no Cardeal Leme, me fizeram ter uma paixão muito grande pelo saber, pelo conhecimento, né? Eu me lembro de cada professor e professora que eu tive aqui no Cardeal Leme, né, e o incentivo. Mesmo aqueles professores que eu achei hoje, avaliando um pouco, poxa, esse cara não foi tão mega assim, né? Mas aprendi muito com eles. E o que eu acho interessante, assim, depois de muito tempo que a gente retornou a encontrar esse pessoal, é uma delícia, porque a gente lembra, não do tempo, muita gente aqui eu não vi depois que ficou moço, tudo, mas é engraçado esse retorno, porque a gente começa a rir como se a gente fosse criança. Então, eu acho interessante esse revivão assim, de emoção, de voltar na época que a gente era criança. E a gente começa a brincar. Cada um é uma coisa, foi para um lado, para o outro, mas na hora que a gente volta a se encontrar, parece que a gente lembra daquela criança que estudou aqui. Eu cresci no bairro aqui. Quando no meu primeiro dia eu vir para cá, foi muito interessante que a gente quase que estreou a abertura da Voluntários, né, que antes tinha o campo do Rio Preto e naquela época já não tinha mais o estádio de futebol.
já era um terreno grande que ficava o circo. E pouco tempo antes, nos meses anteriores, eles abriram aquela rua, a continuidade da Voluntários com a Ondina, dali da Penita até acho que Sila. Então a gente olhava de lá e falava, a escola é indo reto aqui, né? E ali da Igreja da Redentora para cá, indo reto aqui. Então aí foi muito interessante, foi a hora que aumentou um pouquinho o meu horizonte, né? Porque antes era só em volta de casa. E só que chegando aqui a gente teve essa receptividade dos professores e encontramos todo o bairro aqui, né? Foi muito interessante que a gente cresceu e aí depois a referência passava a ser as eleições, que durante muito tempo a gente fez questão de votar aqui, porque encontrava bastante gente conhecida, né? E quando eu vim estudar no Cardeal Leme, era como se eu, tipo assim, já estivesse me preparando para fazer faculdade. Era como se fosse um estágio. Eu sentia essa diferença. O papel aqui dos professores, pelo menos na minha vida, foi bastante representativo. A gente tinha muito grupo, a gente se organizava para estudar o que a gente podia fazer de melhor para a cidade. Tínhamos atividades paralelas, extracurriculares. Eu sempre fui do time da escola, então a gente tinha bastante coisa junto aqui. E assim, foi muito representativo estudar aqui para mim. Eu trabalhei na escola a vida inteira. Eu trabalhei primeiro na escola pública, depois na privada. Na escola particular, você sente que o pai transferiu para a escola tudo. O pai não tem mais responsabilidade de nada. E a cada ano você percebe essa transferência. Ninguém quer mais ter responsabilidade. E hoje, a família que é família é diferenciada. Eu tenho 2 filhas. A todo momento eu escuto assim, nossa, suas meninas são diferentes. Não, elas não são diferentes. Elas são do jeito que teria que ser todo mundo. Só que fica diferenciado diante do mundo que está hoje, tudo jogado, tudo pode ser, tanto faz. E a gente, sei lá, eu acho que isso vem primeiro de casa. Aí chegou aqui, é o que eles falaram, as professoras continuavam isso. A dona Ilse, que é a sogra da Rita, hoje é minha amiga. A gente faz ginástica junto. Nossa, a gente é o que eu te falo, a gente conversa como se o tempo não tivesse passado. O dia que eu falei para ela que minha filha tinha 30 anos, ela falou, não é possível. Então, começa de casa e continuou aqui. E o Cardeal Leme na minha vida, eu estudei aqui 3 anos apenas, mas foi de suma importância. Porque até hoje eu tenho amizade com os meus amigos, a gente ficou, boa parte deles, a gente ficou durante 40 anos separado, e depois promovemos um encontro, consegui juntar 50 pessoas, e parecia que a gente falou tchau na escola ontem e encontrou no outro dia. É uma tremenda emoção, são pessoas do bem, todas as pessoas do bem, que todas se deram bem na vida, todas souberam educar os filhos. Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. E eles nunca me deram problema com nada, tanto na escola, na sociedade, na rua. E aprenderam comigo a ter o respeito pelo próximo. Todos eles, os 2, uma tem 35, o outro tem 25. Eles têm amigos de infância da escola que permanecem até hoje, que se encontram, que conversam pelo WhatsApp, que tem respeito, que fica feliz quando o outro sobe de grau, quando tem uma carreira boa, quando ganha o filho, vai visitar. Então isso vem da onde? Vem do respeito que eu tive pelos meus professores, né? É claro que vem de berço, obviamente, os meus pais me educavam para respeitar o mais velho. Então, a escola, eu consegui aproveitar o que a escola me passou por conta disso, porque eu tinha um respaldo na minha casa. Então, essa mistura de sociedade e escola, né, para a escola poder ter respeito, você também tem que se dar o respeito. Eu olho para essas crianças hoje e vejo uma diferença muito grande de comportamento e tudo. Me passa pela cabeça quantos já não saíram daqui, quantos ainda não virão. Mas, assim, em termos educacionais, conteúdo, existe uma diferença muito grande. Hoje, eles não sabem nem o nome do professor. E eu lembro com carinho dos nomes, não só dos professores, mas de colegas que eu não vejo há 45 anos. Até hoje eu me lembro deles. Então, eu acho que, assim, a educação, a escola,
ela marca a gente para sempre. Então foi uma construção muito boa, assim, tanto de educacional como social, que a gente acabou mantendo por bastante tempo e levando para o resto da vida. Mas eu achei muito interessante essa atuação dos professores, que era uma continuidade um aproveitamento da educação que vinha de casa, né? Então quem exigisse mais atenção acabava tendo mais atenção mesmo, nesse sentido de se colocar. E o tipo de transmissão e de cobrança que os professores faziam para a gente era bastante, eu acho que era bastante rico, bastante interessante, né? Eles tinham uma qualidade de conhecimento, uma cultura boa também. Eu lembro de muita coisa que eles ensinaram aqui, e até hoje a gente usa, a gente lembra daquele momento que foi dito, né? Porque a gente tinha mesmo a consciência de que aqui a gente tinha uma outra instrução. É isso que a gente percebia na época. E é um saudosismo tão grande que eu saí daqui de Rio Preto com 23 anos, aí eu mudei para 2 cidades. Eu moro atualmente em Brasília. E até hoje eu voto aqui no Cardeal Leme, porque eu nunca transferi meu título. Não vou tirar o meu título do Cardeal Leme. Um dia eu ainda volto a morar em Rio Preto e eu vou continuar aqui. Então, assim, o colégio representou muito na minha vida. Me fez uma pessoa mais, digamos que crítica, para analisar tudo que a gente passa. E eu acho que muito dessa base veio daqui. Quando o Cardeal Leme fez 50 anos, a cada série, uma pessoa tinha uma redação, saiu no Diário da Região, uma redação de cada série. E a minha foi escolhida na primeira série. Aí eu falei para as meninas assim, eu vou porque eu participei dos 50 anos, agora participar dos 100, é muito legal isso. Então sei lá, é família, é amor mesmo. Então o Cardeal Leme para mim é muito importante. Eu passo aqui na frente várias vezes e me emociono. Quando eu entrei, eu me emocionei. E eu fico muito feliz de participar desse evento e de ter tido a honra de ter estudado aqui. A minha mãe estudou aqui e trabalhou aqui. A minha filha estudou. Então, eu acho que deveriam ter mais escolas, sabe? Com esse amor pelo estudo. Eu sei que tem alunos que são professores aqui. E hoje em dia, ser professor é uma coisa muito difícil. E eu vejo essa escola com carinho, com amor muito, muito grande. Então ela faz parte do meu passado e faz parte do meu presente. E o que eu tenho hoje pela escola seria algo chamado gratidão. Eu sou muito grata aos meus professores, aos meus colegas, à minha profissão. Hoje eu estou no lugar que eles ocuparam, mas muito longe de ser o que eles foram. Eu sou aluna do 3º ano do ensino médio e eu estou aqui desde o 6º ano. Eu saí durante o período de um mês para entrar na escola técnica ETEC, só que eu acabei retornando. No primeiro ano em que eu estava aqui, a escola ela era tempo integral, no entanto ela não era ensino integral, que é o programa que a gente tem hoje. Durante esse primeiro ano que eu estive aqui, existe uma grande diferença no que tem a ver com o ensino, com as pessoas. É muito nítido para quem estava e esteve por 2, 3 anos seguidos e viu essa transformação. Eu acho que eu vim direto para cá porque eu tinha um irmão mais velho que estudou aqui, então já estava direcionado, eu iria estudar aqui. Eu vim para cá e num primeiro momento era só, sei lá, eu tô indo pra escola. Eu não deixava de gostar, mas também não era tão incrível assim. Quando ela se tornou ensino integral, você vê claramente que o trabalho ele não é só para formar um aluno no que diz respeito a ele vai sair daqui, ele vai entrar no mercado de trabalho e você não tá, sabe? Eu acho que existe uma preocupação com a pessoa que existe por trás desse aluno, com o que ele carrega de sonho, o que ele carrega, qual que é a carga dele quando ele chega aqui. Tanto é que o aluno, quando ele vem para cá, ele passa pelo acolhimento, e eu acho que são 2 dias
que ele não, os primeiros 2 dias do aluno ele não tem contato diretamente com o professor, coordenador e essas pessoas, mas outros alunos que já estão na escola e eles foram preparados para acolhê-los, eles vivenciam esses primeiros 2 dias. E nesses 2 dias eles falam sobre a escola, mas mas o que a gente vai fazer aqui? Sobre o que a gente está falando aqui? É embasado no que a sua aprendizagem aqui? E a gente fala sobre aprender a ser, a conhecer, a conviver. E eu acho que isso é muito importante para o aluno, principalmente esse primeiro contato. Eu acho que esse diferencial, eu acho que quando o aluno chega aqui, ele já se sente acolhido nesse primeiro momento. E aí, no que diz respeito ao que ele vai vivenciar depois, eu gostaria de falar das minhas vivências, então. Eu acho uma escola maravilhosa. Eu estive aqui durante muito tempo. E eu me sinto... quando eu tô na sala de aula, eu sei que não é só o professor ali, sabe? Eu consegui entender que se eu precisar dele do lado de fora e falar, nossa, eu preciso conversar sobre uma coisa. Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso que você me escute, que você me aconselhe. Você consegue encontrar mais do que só aquela pessoa que vai chegar, sei lá, escrever na lousa 50 minutos, explicar a matéria. Não é isso. Ele tem a conversa, ele tem um contato. E isso torna tudo mais especial. Eu acho que eu só tenho elogios para essa escola. E é isso. Eu tenho um bom relacionamento com os professores, com os outros alunos, com a gestão da escola. É uma experiência incrível. Eu sou grata, muito grata. Eu entrei aqui no 6º ano, né? Só que aí acabei ficando só um bimestre só e acabei saindo. Eu fui para uma escola particular, tudo. Mas aí acabei voltando no 9º ano. E eu percebi que esse tempo que eu fiquei fora do 6º até o 9º, eu tinha já feito amigos aqui no 6º ano. E quando eu voltei no 9º, eu vi que meus amigos ainda estavam aqui, né? E eles me acolheram, tipo, como se fosse eu tivesse só ido e voltado, sabe? Tipo, nem saí por muito tempo. E aí aqui eu continuo desde então, né? Tô no 3º ano. E, aqui me ajudou pra caramba, sabe? Desde o 9º ano aqui eu consegui... a escola foi me ajudando, né? Em termos de educação, assim, eu conseguia, eu vi que aqui eu conseguia aprender mais, sabe, do que quando eu estava ali na outra escola, né? A escola Cardeal é uma escola que eu vim transferido para cá há 8 anos, 9 anos atrás, de Catanduva, né? Mesmo sendo morador aqui em São José do Rio Preto, eu passei 10 anos como diretor em Catanduva. Foi uma experiência legal, né? Que eu trabalhava numa escola assim mais de periferia, né? E aí tem a questão social, né? Que envolve os moradores da periferia, suas culturas, né? Então isso aí serviu de embasamento para eu poder chegar no Cardeal, né? E, vamos dizer assim, ser feliz como eu sou hoje em dia, né? De ser diretor do Cardeal, né? Vamos falar assim, pode perguntar para os alunos, né? Eu tenho certeza que eles vão responder. Não porque eu seja melhor, não, que outros tal. Foi porque eu me identifiquei, né, com toda essa... O Cardeal é uma escola que ela tem diversas culturas inseridas aqui, entendeu? O Cardeal, ele atende... Se a gente observar, facilmente você vai perceber que ela era uma escola central. Então, a sociedade ao entorno aqui do centro vamos dizer assim, que a sociedade aqui do centro, ela é mais velha, vamos dizer, entre aspas. São pessoas aposentadas, tal, comércio, entendeu? Então a escola, ela atende, vamos dizer assim, 95%, 97% de alunos que vêm de toda a região de Rio Preto, entendeu? Todos os bairros, praticamente. Você vai ver que quase todos os bairros têm alunos representados aqui. E hoje a gente tem também alguns alunos que estão saindo de cidades circunvizinhas. Aqui a gente tem aluno de Onda Verde, de Badibacite, de Cedral. Pessoas que estão apostando na qualidade que a Escola Cardeal vem atingindo, com bons resultados, entendeu? Grupo de professores, de coordenação, trabalhando em cima, vamos dizer, dessa ideologia, né? Então a gente tem sido muito feliz aqui na Escola Cardeal Leme. Quando menos se espera, veio acontecer. Um homem que brilharia veio a nascer. Leme da Silveira, esse era o nome dele. Criaria uma escola e mal sabia ele.
O menino que veio do meio do nada, cresceu, virou lenda e ninguém acreditava. O tempo passou e o mundo lhe presenteou, e uma melhora de vida ele conquistou. Foi levado para Roma, quando menos esperou, e lá o universo o prosperou. E a partir daí, ele percebeu que Jesus faria dele mais que um plebeu. Como podemos perceber, ele foi além, lutando diariamente porque a vida nem sempre ia bem. O mundo é o centro, mas com ele vem a vida. A vida tem as fases que nos causam algumas iras. A vida sempre nos surpreendendo, e os ciclos por ele, todos vencidos. Em 1942, em um dia ensolarado, a morte veio ao encontro do nosso soldado. A vida é assim, nem sempre como queremos. Nunca entendemos, somente vivemos. Uma herança que ele deixou para ficar na memória. Esse ano ela se completa 100 anos de história. Por sua educação, porque o sonho de todos nunca passa em vão. E o sonho que prevalece sempre é a eterna herança, que ela cresça cada dia com a perseverança. Muitos torcem contra, coloca até o lema, mas um dia sem dúvida derrubaremos o sistema. Agradecemos ao herói que nos presenteou, o Cardeal Leme nos deixou. O Cardeal Leme saiu das professoras, dos professores, das funcionárias, dos funcionários que por aqui passaram e tiveram uma consciência de que o seu trabalho estava sendo capital para a formação de gerações e gerações de pessoas íntegras, destinadas a serem agentes de mudança. Essas pessoas, eu tenho absoluta certeza, que guardam dentro delas a certeza de que realizaram um trabalho maiúsculo. O Cardeal Leme não saiu dos meus amigos, o Cardeal Leme não saiu das minhas amigas e de milhares de pessoas que por aqui passaram e criaram musculatura moral e intelectual para se lançarem na busca dos seus objetivos pessoais e profissionais. Mas hoje é dia de comemorar. E a palavra comemorar significa memorar com os outros, lembrar juntos. E certamente cada uma e cada um dos aqui presentes estão pensando em alguma coisa, estão se lembrando de alguma coisa, de algum aspecto que viveram aqui no Cardeal Leme. Não necessariamente o Cardeal Leme de concreto, cimento, vidro, ferro, areia. Não da estrutura aqui ancorada que se mantém inerte, mas se lembrando de uma estrutura semelhante à estrutura de raízes. Porque, embora as raízes também nos mantenham estáveis, as raízes nos nutrem, as âncoras não. As raízes nos fornecem energia vital para nos lançarmos à atmosfera. E grande parte das nossas raízes continua aqui no Cardeal Leme. Que o Cardeal Leme continue sendo, então, esse farol, orientando o caminhar daquelas e daqueles que aqui hoje estão. Que continue orientando o corpo docente na nobre tarefa de empoderar, de moldar, de incentivar pessoas. Afinal, a tarefa daqueles e daquelas que aqui hoje estão tocando essa escola se assemelha muito a uma corrida de revezamento, né? Eles herdam o produto executado pelo seu antecessor, o processa, o retifica, o transforma, agrega novos elementos e entrega ao seu sucessor um trabalho melhorado. E o ciclo se repete. Porém, diferentemente de uma corrida de revezamento, como a conhecemos, esse ciclo nunca termina. Quando se está próximo da linha de chegada, a linha de chegada se move para frente. E novos corredores entram no processo. Porque a tarefa de educar, a tarefa de capacitar-se não tem fim. Que as alunas e os alunos que aqui estão e que sucedem a mim e aos meus colegas possam herdar aquilo que nós construímos e sejam melhores do que nós. Que vocês sejam mais hábeis, mais capazes, que desenvolvam novas competências, novas habilidades, novas atitudes e que todo esse arsenal de conhecimento possa ser útil para vocês para fazer frente aos desafios do mundo atual, que se transforma numa velocidade nunca vista. E
E que vocês sejam suficientemente humildes também para andar por esse caminho, por essa jornada, tendo a nossa geração também e a geração que nos precedeu como aliados. Porque nós conhecemos muita coisa e podemos ajudar. Porque, afinal de contas, nós continuaremos todos juntos aqui nesse planetinho. Saturno é muito longe, Plutão é muito longe, Netuno é muito longe, nós não vamos sair daqui, nós vamos ficar aqui. E nossa geração, e a geração que nos precedeu, tem muita lenha para queimar. E eu vou contar a vocês, nós estamos muito longe do desembarque, nós estamos muito longe do check-out. Assim eu espero que nós estejamos, né? Que as atuais professoras e os professores do Cardeal Leme, daqui a 50 anos, possam estar sentadas e sentados aí. E possam ouvir dos seus alunos e alunas como é que eles e elas foram importantes na vida deles. Da mesma forma que eu, com grande orgulho, digo que as professoras, os professores do Cardeal Leme foram fundamentais na criação de um eu, que, embora não esteja totalmente concluído, se esforça dia a dia para ser melhor. Que vocês possam ser reconhecidas e reconhecidos pela sua comunidade, como foi naquela época a dona Dircilara. Lembra-se dela do início da minha fala? Que já nos deixou. E em nome dela eu cumprimento todos aqueles e aquelas que por aqui passaram. As pessoas que estão conosco e as que não mais estão conosco fisicamente. Mas deixaram em nós a sua marca indelével, como o Cardeal Leme também deixou. Vamos comemorar, gente. Não chorei, hein?